Grande Espírito, Grande Mãe, abençoe o grupo, nos dê insight, nos dê essa sabedoria, né? Que nos guie nesse caminho da busca, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, todos os povos, né? Nos auxilie dentro da busca da verdade. Arro, Axé, Namastê. Boa noite, Felipe. Boa noite, Letícia, que chegaram. Então vamos. Ah, não, tem perguntas. Perguntas para Boa noite a todos. perguntas para responder. Não? Então vamos lá as perguntitas. Vamos ver. Essa pai, licença. Essa mãe. Professor Felipe, alegrias, hein? Vamos lá, primeira pergunta. É possível descrever com palavras quando a testemunha dual passa para a testemunha da testemunha? Escrever com palavras? Eu acho complicado de escrever com palavras, né? Porque quando você está lá testemunha, você ainda. O próprio nome fala que a própria pessoa pergunta, mas já fala dual, né? Tem a mente que está vendo e que está percebendo, ou seja, a própria mente percebendo a mente ainda, né? Então é um nível de dualidade. Aquilo que é chamado testemunha da testemunha é o eu superior, né? O eu celestial, o eu divino, né? Então quando dá essa passagem é quando você já chegou no samadhi, né? Se você estiver num processo de meditação, né? Lembra, concentração, né? Você vai em estado meditativo, atenção, concentração e a contemplação, que é aquele nível que você vai ficar lá, aquela escolha do seu objeto da meditação, né? Seja ela qual for. E aí quando você está nessa contemplação e consegue manter a mente firme, você está ali ainda existindo como testemunha, né? É o próprio ser ali, mas você ainda está no nível da mente. Então quando dá esse salto, é que é chamado samadhi, seja isso na meditação, seja isso que possa ocorrer durante o dia, para algumas pessoas pode ocorrer, ou em algum momento especial pode ocorrer, ou seja com a medicina, né? Mas mesmo com a medicina, não é tão fácil, né? Não é tão simples. Se fosse assim, era todo mundo que tomava medicina era iluminado, né? Esses dias aí eu tive um aprendizado antigo, mas me relembraram desse aprendizado antigo que é o seguinte, né? A medicina é uma chave, com certeza absoluta é uma chave. Isso eu falo com propriedade, né? Mas a fechadura e a porta é você mesmo, né? Essa que a fechadura e a porta é você mesmo. Né? A medicina é a chave, é uma chave que funciona. Mas se a porta tá engripada, se a fechadura tá toda ruim, enferrujada, para abrir, né, leva um tempo. Primeiro você precisa azeitar a portinha, né? Azeitar a fechadura, né? Agora imagine, a porta tá brilhando ali, toda lisinha, a fechadura tá lisinha. Você encostou a chave, ela abre, você já vai para a transcendência, né? Ou vai para o samadhi, ou vai para onde tem que ir, né? Isso não importa. Aí é cada um e é cada momento também, né? Raramente é a mesma coisa. É, é isso, né? Eu gostei desse exemplo que me deram aí do outro lado aí, né? É a gente não esquecer, né? As chaves são várias chaves, né? Óbvio, não é só a medicina que é a chave, né? Própria meditação, japa, pranayama, tudo pode ser chaves. Né? Tem várias possibilidades de chaves aí, danças, tem várias formas, né? Rituais específicos, né? Dentro de alguma tradição também permite a transcendência. Mas a porta e a fechadura sempre é você mesmo, né? Ou você mesmo. Peraí que tem mais pergunta em algum lugar aqui. Peraí que tô. Tá.
Estão me ouvindo bem? Normal, né? É que estava ligado o som de músicos, né? Então vamos lá. Referente à cura mental e espiritual, que era o capítulo que a gente estava estudando antes. Então a pessoa cita aqui um parágrafo, que foi parágrafo 60, o último parágrafo da página 60. No caso da cura mental, não há necessariamente nenhuma mudança no caráter do paciente. Suas raivas, suas hostilidades ou seus ressentimentos podem continuar tão ativo quanto antes. Sua cura ilustra simplesmente o poder da mente sobre o corpo, de sua própria mente ou da mente de alguém, né? Ou de uma mente de um curador mais forte também pode influenciar. Ela é alcançada pela fé, pela concentração ou pela sugestão. Sim, também. Isso aqui é as palavras do Pibi, né? Mas no caso da cura espiritual, é uma mudança interior, juntamente com a cura do corpo. Então, esse é o parágrafo. Então, a pessoa faz a pergunta em cima do que está escrito nesse parágrafo. Utilizando a explicação acima como base, supondo que a cura ocorreu através da aplicação da medicina sagrada, nesse caso, a ação pode ser considerada como cura espiritual? Vai depender. Vai depender. Vai depender do que aconteceu ali. Se aconteceu uma cura espiritual, foi uma cura mental. Porque até você mesmo, quando está com a consciência hiper expandida, bem expandida, e se você já tem um treinamento suficiente de estar nesse nível de consciência expandida e transcendente, você pode usar a sua mente para curar o seu corpo, para tirar alguma dor ou fazer alguma cura no seu próprio corpo. Ou pode ser a ação de algum ser espiritual que está usando a energia mental para atuar dentro do seu corpo para te auxiliar naquilo que você não está suportando. Ou pode acontecer realmente uma cura daquilo que é chamada espiritual, ou seja, é limpado a causa da origem daquela patologia ou daquela doença ou daquele desequilíbrio. Então, as duas coisas é possível. Na aplicação, aqui a pessoa escreveu aplicação, mas talvez não seja aplicação. Acho que talvez seja na consagração, quando ocorre a cura, ela é definitiva e completa. Sim, se foi uma cura espiritual, sim. Se foi uma cura espiritual. E o que é cura espiritual, né? É quando a causa que está originando aquela patologia ou aquele desequilíbrio é sanada, é zerado. Aí a cura é definitiva. De que forma a cura psíquica, como sentimentos, se manifesta na consagração? Agora eu não entendi muito o que forma a cura psíquica, ou seja, a cura da. Bem, eu vou responder do jeito que eu estou entendendo. Se não for isso, depois a pessoa repete a pergunta para a próxima quinta, né? Ah, então, eu entendo que a cura dos sentimentos é uma das curas mais importantes que tem, né? Normalmente, por trás de uma patologia, é lógico, existe sempre o pensamento. Estamos todos dentro de um plano mental de existência, mas os sentimentos de raiva, de dor, de inveja, de mágoa, de tudo aquilo que foi acontecendo durante essa existência aqui presente, né, que nós estamos falando, e outras existências que podem ter ficado núcleo de sentimentos, de ressentimento, seja ele qual for, né? Se aquilo é transmutado, é limpado, vamos usar qualquer termo que achar melhor, né? Então aquilo encerra o processo, né? Não sei se é isso que a pessoa quer dizer com cura psíquica, né? Mas vamos lá. Encerrou as perguntas, vamos ao nosso texto. Chegou mais alguém que eu não vi? O Alex. Boa noite, Alex. Alegria. Boa noite, Pai, é sua bênção, Mangina. E,
Então, vamos ao primeiro parágrafo da página 61, o poder de cura do eu superior. Os que não entendem a forma como opera o eu superior, espere que ele sempre se manifeste, se é que ele irá se manifestar em toda a sua pureza irrefutável. Se eles desejam a cura, pensa que o auxílio do eu superior pode se mostrar apenas em uma cura espiritual direta. Por exemplo, a verdade é que podem obter a cura por meios puramente físicos, como jejum, dieta ou remédio. E ainda assim, aquilo que os levou a buscar esse meio em particular e lhes proporcionou o seu resultado bem-sucedido foi o eu superior. Importante esse parágrafo, né? Para a gente poder começar a entender um pouquinho sobre a cura quando a gente pede para o nosso próprio eu divino em nós mesmos, né? Ou para o eu superior em nós mesmos. Necessariamente, né? Como diz o Pipi aqui, essa cura não vai ocorrer de via direta. Algumas vezes pode, mas o que a gente percebe é que muito poucas vezes ela ocorre uma intervenção direta do eu superior, sanando aquele desequilíbrio que está acontecendo com a pessoa no nível físico, né? E aí existem várias formas, né? Se você tem um desequilíbrio, ou uma doença, seja lá o que for, e você quer sanar, aí você pede, óbvio, né? Você pede, e às vezes, na maioria das vezes, você vai encontrando caminhos para que aquela cura ocorra, né? Às vezes pode ser através de um guia dentro de um terreiro, pode ser através de uma conversa com um amigo, ou indo ao médico mesmo, né? Um médico tradicional, ou outros médicos também, né? Existe médico, nem todos os médicos trabalham com a medicina alopática, né? Tem outras formas, né? Tem a homeopatia, tem as medicinas chinesas, tem outras técnicas também, né? E outras possibilidades, né? Médicos que trabalham com fitoterápicos, e aí vai, curadores. Então, quando você tem uma patologia e aquilo precisa resolver, você pede para o eu superior, né? Pede que ele te guie e te mostre também o caminho que possa levar à sanação, né? Ou seja, a cura daquilo que está acontecendo com você, ou pelo menos, né? Aliviar os sintomas de forma que aquilo seja trabalhado, que haja um entendimento de compreensão, né? E é isso. E com certeza, daí sim, com certeza, se você está atento, está percebendo os detalhes, está olhando, você vai sendo direcionado, né? Mesmo que você trabalhe no SUS, né? Você precisa usar o SUS, né? Que a maioria usa, né? E não tem nada de errado com isso. É um grande sistema, né? Tem muitas falhas, mas é um grande sistema. Você vai, né? Miraculosamente, né? Ou sincronicamente, né? Você vai achar um médico, uma médica que vai estar ali, que vai estar dando uma orientação correta para o seu caso, né? Isso também é importante. Não sei se vocês conseguem entender isso, né? É que muitas vezes as pessoas que estão muito ligadas à espiritualidade já quer direto o milagre, né? Não se contenta, não, eu quero um milagre. Mas não pode esquecer que por trás daquilo que está acontecendo existe um desequilíbrio, então tem um aprendizado ali também, né? Obviamente que se você aprendeu, compreendeu e sanou aquilo que estava causando, né? Aí você teve uma cura verdadeira também, né? Mas às vezes você não consegue saber a origem, porque às vezes essa origem está em tempos lá, né? Está em muitas eras atrás aí que a gente não tem nem ideia ainda né? A memória é tão distante que pouco provável de chegar nessa memória para saber o porquê. E na maioria das vezes também não é tão importante, né? É só, é só ficar atento
aos sinais, como ela se manifesta, que hora, tatati, tatatá. Isso vai te dando dicas, né? E de como pode se curar, de que ervas, que tratamento, né? Mas isso para quem já tem uma intuição, já consegue pelo menos ter uma intuição básica. Não estou falando nem intuição direta, estou falando uma intuição que vai vindo as coisas para você. Só prestar atenção, as pessoas vão falando, de repente está conversando, uma conversa que não tem nada a ver, você, né? Se você está atento, você fala, putz, é isso. A pessoa está falando lá de não sei o quê, que não tem nada a ver com aquilo, mas, de repente, no meio daquela conversa, uma frase, uma palavra, te traz um insight ali em relação àquilo que você precisa. Por isso a importância de estar consciente, né? Consciente é estar com atenção, né? Atenção de que está existindo e está ali. Vamos ver o que ele nos fala nesse parágrafo, no próximo parágrafo. O eu superior tem sim o poder de curar as doenças do corpo por sua graça, mas essa graça vai ser assim exercida ou não, é imprevisível. Ele fará o que for realmente melhor para o indivíduo, e não o que o deseja, né? Pois a sabedoria divina está por trás de tudo o tempo todo, né? Então, meu parágrafo é bem limpo, né? A gente pede a graça e a graça pode ser direta ou não, né? Na maioria das vezes não é direta, né? E aí, por quê? Porque às vezes também tem muito o ego, né? O bendito ego, né? Vamos falar mais um pouquinho de ego, que talvez isso é importante, né? Porque se não fala de ego, todo mundo fala de ego, e para entender e ter uma compreensão do que é o bendito ego, fica complicado. Por que fica complicado? Porque a consciência que está existindo junto com o ego está totalmente identificada com o ego e já não se percebe mais separada, né? Por isso que em algumas tradições fala o falso eu, né? E às vezes entender o que é esse falso eu é o que complica muita gente, né? E não é, não, e realmente não é simples de entender mesmo. Por quê? Porque nós estamos, né, identificado com esse corpo, né? Estamos identificados com o corpo. Estamos não, né? A maioria das pessoas, a grande maioria, está identificada com o corpo e com essa personalidade, né? Se a gente começar a falar personalidade, você vai entender. A personalidade é o ego. Entendeu? Toda essa estrutura que você usa, que é o corpo, as suas emoções, a sua personalidade que foi desenvolvida ao longo, desde o nascimento até agora, não importa a idade que você tenha, isso é o ego, né? Então, se usar a palavra personalidade, acho que talvez fica melhor para você entender o ego. Então, quando você fala a sua personalidade, é uma personalidade egóica. Não tem outro jeito, né? Porque está ligado ao corpo, está ligado às emoções, está ligado à mente concreta. Então, essa é esse conjunto é o que é chamado ego. Mas quando fala personalidade, fica mais fácil para você entender. Então, essa personalidade é o falso eu. E por que é o falso eu e eu me sinto sendo ele, né? Porque essa personalidade só existe porque ela é iluminada pela consciência que sou eu existindo. Mas essa consciência, eu existindo, identificada com o corpo e com a personalidade, esquece, há uma escuridão, né? Há um velamento, há uma ignorância. Ignorância no sentido de não saber, né? Lembra disso, que não é de ignorante, né? Também é, ignorante é o que não sabe, mas hoje a palavra ignorante é usada por uma pessoa mais bruta, né? Então, ao não saber de que essa consciência existindo é a própria alma
ou Jiva Atma, como se fala, né? Ligado ao eu superior. Mas isso só consegue ficar limpo quando você consegue olhar isso além dessa personalidade, né? Quando você transcende a personalidade, aí você percebe que o corpo e a personalidade e as emoções do qual essa consciência está iluminando, existe além. Então, essa personalidade e o corpo é o falso eu. Não é um falso porque que não existe. É um falso porque sem a luz da consciência, ela não existe. Se a consciência abandona o ego deixa de existir, né? O corpo deixa de. Apagou, né? Apaga-se tudo. Da mesma forma como quando você dorme, né? Vai dormir e entra em sono profundo, né? Sono profundo, que foi aquilo que a gente já falou, você está mais perto do eu superior. Mas você está mais perto do eu superior, mas no sono profundo, sim, você está, óbvio. Mas você não tem a luz da consciência. Então, você está ali, mas não tem a luz da consciência. Você não está consciente ali, né? A consciência não tem luz ali. Então, ali ainda é escuridão. Você está o mais próximo do eu superior, mas está na escuridão. Tudo bem, ali regenera, reforça, mas está na escuridão. Quando você entra em samadhi, ou eu estou usando o termo samadhi, mas quando você transcende, né? Transcende o nível físico básico, né? Transcende esses corpos, aí você entra em, em luz, né? Luz da própria consciência. Aí essa consciência percebe o corpo, percebe a personalidade aqui. Entendeu? A diferença do sábio e para quem tem vislumbre ou para quem ainda não teve é essa, né? O sábio que está em permanência dentro do tipo Ramana, tipo Pibi, depois também lá que ficou permanentemente, ele está na personalidade, mas está totalmente ciente da transcendência ao mesmo tempo e fluindo também, e usando tudo que tem aquilo. É como um outro exemplo que talvez facilite esse entendimento, né? Eu estou tentando falar de um jeito e estou pedindo para né, o grande espírito que cada vez que eu falo eu consiga trazer a maior clareza possível, né, num linguajar mais simples possível para esse entendimento, né? Então, uma das formas também de entender que me foi passado imagina, você escreveu uma peça de teatro ou você entrou numa peça de teatro como ator. Aí você está representando o, o Manuelzinho lá da quitanda que vende frutas lá na quitanda. Qualquer papel serve. Então, eu estou falando um bem simprão para ficar fácil, né? E aí você assumiu aquele papel. Aquele papel é um personagem, não é você, você é o ator. Mas dali você entra na peça e de repente você esquece que você é ator. Você só tá, você se torna o personagem. Então você esqueceu de quem você é. Você esqueceu que você é um ator, você não é o Manuelzinho da esquina. É isso que acontece aqui, a identificação com a personalidade egóica, né? Com o corpo e com a personalidade, e aí fica essa confusão aí. Como diz o Ramana, né? O eu é sempre presente, é a coisa mais óbvia que existe, mas as pessoas não conseguem perceber. Por quê? Porque enquanto estiver identificado com o corpo, com a personalidade, com as próprias emoções, você nunca vai ter o distanciamento necessário, né? A não ser que haja um insight. Por isso, a busca é isso, né? O que é o caminho da busca? É isso. É você conseguir se desidentificar dessa personalidade
se afastar pelo menos um tempo, né, e poder olhar, né? Ah, esse é o personagem. Esse é o personagem que eu estou usando aqui nesse nível físico, né? Lembra disso, nessa 3D. Mas a consciência está existindo. A consciência existe, ela ilumina o personagem. Andando, vendo, fazendo, mas normalmente, como qualquer outra pessoa, óbvio, né? Não, ele não mudou, né? As coisas não mudou. O que mudou é a consciência que agora está iluminada e que sabe que está usando aquilo na personalidade, o veículo, as coisas, tudo para interagir nesse plano 3D que nós estamos aqui, né? É bom sempre lembrar que acima desse plano 3D existe uma possibilidades infinitas aí de, de, de níveis de mundo, vamos falar assim, né? Mais sutis, né? Estamos no físico etérico, né? Que é uma das camadas, que é a camada mais densa de todas essas possibilidades. E nós estamos se preparando para a gente dar esse salto, né, em direção a eu sou, né? A eu sou o que eu sou, né? Sempre eu sou. Ficou fácil de entender? Ou, ou conseguir. É que tem que refletir bastante sobre isso, né? Tem que buscar. Deixa eu pegar meu chá, né? Mas essas coisas é de tanto refletir, de pensar, de estudar, de trabalhar, de buscar, é que a gente, é que vai chegando esse entendimento e essa clareza, né? E tomando chá também para quem gosta do chá, né? Quem caminha junto com o chá. Perguntas, comentários? Não. Então vamos seguir em diante. O poder do eu superior de alterar as circunstâncias, criar as oportunidades e elevar as pessoas está disponível para quem quer que preencha as condições necessárias. Essas incluem uma certa quantidade de preparação mental e purificação moral, uma percepção clara do fato de que o eu superior está presente aqui e agora, um relembrar instantâneo e constante desse fato e, finalmente, uma disposição de confiar completamente em seu auxílio, suprimento e apoio providenciais, não importa quão indesejável ou intolerável uma situação possa ser. Parágrafo bonito, né? Bem importante também, né? Óbvio que o eu superior tem o poder para alterar o que quiser dentro dessa manifestação física, né? Mas para isso, né, essa parte que está manifestada aqui tem que fazer a parte dela também, né? Senão, senão que graça tem? Não tem graça nenhuma, né? Poder divino, tudo, se fosse assim, iluminava todo mundo e acabou tudo, né? Era fácil, né? Simples, né? Mas não, né? Aí tem que lembrar que tem toda uma reeducação moral, né? E aquela lembrança do que o eu superior já existe em você, né? Já é você, né? É isso que é o salto quântico, né? É a hora que você entende que você já é esse eu superior. E começa esse desapegar da personalidade, né? Sabendo que você está na personalidade também, né? Senão vocês vão, como é que fala? Vão trazer uma compreensão errônea, né?
ou pode levar a uma compreensão errônea, né? Lembrar que o eu está presente, mas está presente iluminando essa personalidade, né? Então, por mais difícil que uma situação possa ser, é confiar na, na providência, né? Na providência do próprio eu divino que está existindo junto com você nessa experiência aqui na terceira dimensão. Às vezes não é fácil, né? Porque às vezes a situação é muito difícil e aí as pessoas perdem um pouco essa confiança, né? Mas, por outro lado, também começa a iniciar, né? Quando uma situação fica muito difícil, não importa a classe social que você seja, né? Pode ser muito rico, pode ser está existindo abaixo da pobreza, pode ter uma cultura enorme, pode ser um erudito. A hora que o bicho pega, você começa a sair para procurar, né? Você vai nos meios tradicionais, se não resolve, aí você vai para o pai de santo, vai para o padre, vai para o pastor, você começa a buscar, vai para o curador da esquina, né? Vai para a mulher que lê carta, né? Vai buscando. Em algum lugar você vai achando a direção, né? Não importa. Sim, tem muitas formas de coisar. Às vezes você vai ler carta com uma pessoa que realmente tem, tem o dom, ela te dá uma direção ali, ou te mostra uma luz, te mostra uma abertura, uma forma para você caminhar, né? Para sair daquilo lá. Próximo parágrafo. Por, por, por de, oh meu Deus, por de lado a ansiedade. Nossa, que português estranho para mim, né? Por de lado, ou seja, colocar de lado a ansiedade, o que ocorre naturalmente quando o nosso apego pessoal aos resultados e o desejo ansioso de fim são postos de lado, é ter a mais plena fé em que o poder superior toma conta de nossas verdadeiras necessidades, né? Então vamos lá, colocando de lado a ansiedade, né? E o nosso apego é ter fé. Ter fé que o poder superior sabe exatamente o que nós precisamos. Quando estamos identificados com o ego, a gente acha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, eu preciso não sei o quê, eu preciso não sei o quê, né? Eu preciso de uma bolsa de 500 mil, eu preciso de um carro de 90 mil, eu não sei o quê. E a gente está sempre achando que precisa de um monte de coisa, né? É óbvio que tem as coisas básicas que todos nós precisamos e é justo e seria justo que todos nós tivéssemos, né? Acesso à educação, acesso ao saneamento, né? E aí vai, né? Acesso a um sistema de saúde também bom, mas no fundo do coração, próximo parágrafo, no fundo do coração há uma quietude que é curadora, uma confiança nas leis universais que é inabalável e uma força que é como a rocha. Mas por ser tão profunda, precisamos de paciência e perseverança para escavar a sua procura. Então, isso é dentro do nosso próprio ser. O que ele está falando aqui, né? No fundo do coração é o próprio eu divino, né? A nossa própria essência que está ali, o próprio eu sou que está ali, né? E aí é o treinamento e a perseverança, né? De estar fazendo esse mergulho dentro de si mesmo até encontrar essa fonte. Na hora que você encontra essa fonte, normalmente, uma grande parte dos desequilíbrios começam a ser sanados, né? Às vezes pode ser de uma vez só, mas é muito raro, mas é mais provável que comece a acontecer gradualmente, né? Dessa limpeza interna e desses desbloqueios, e aí se vai, né? Mas aí vai depender muito da história kármica também do próprio ser, aquela coisa toda, né? Mas uma coisa não elimina a outra, né? O trabalho pessoal dentro de si mesmo, a lapidação de você mesmo, né? Dentro desse processo, e a perseverança, né? Perseverança inabalável que você vai chegar lá.
E vai, né? Você já é, né? Só precisa começar a entender, compreender e transcender. E através também de orações, né? Lembrar que oração não é rezar, né? A gente fala oração é você estar ali com o seu, sabe, com o seu sentimento mesmo, conversando com os seres divinos, né? Ou com o próprio eu, importa, ou com a divindade da sua preferência, né? Mas está conversando com o coração, não é só palavras, né? Às vezes você está falando ali, mas a mente já está pensando no abacaxi que você vai comer amanhã, né? Está totalmente com atenção plena e a energia de sentimento presente, né? Então, quando a oração é nesse nível, ela é ouvida. Aí você pode ter certeza que ela é ouvida. Agora, a oração só de acende uma vela, a mente já está pensando em 500 outras coisas, e não sei o quê, não sei o quê. Serve, mas serve o quê? Nem 10%. Você poderia, aquilo poderia ser 100%. 100% é quando você está 100% presente fazendo a oração, seja sempre na vela, mas 100% presente, né? Ou seja, o que é 100% presente? Toda a sua atenção está naquele ato, todos os seus sentimentos também estão naquele ato, seja de gratidão, né? E sempre lembrar que a gratidão é um elemento muito importante, né? A gente aprender a ter gratidão. Por isso que o uso da palavra gratidão, né? Sempre colocando gratidão, para quê? Para que aquilo vá introjetando dentro de você, né? Da mesma forma, a palavra alegria, né? Alegrias, alegrias, para quê? Para que aquilo vá se introjetando, né? E alegria é o estado da alma no seu estado, alma no seu estado puro, é alegria, é bem-aventurança, né? E nós somos isso, né? Nós somos existência, inteligência e consciência, né? E consciência, inteligência e bem-aventurança. Nós somos já isso. Só precisamos retornar a esse estado, né? Simples assim, ó. Eu sei que você está atento aí, mas é simples assim, ó. É simples. É só perseverar. É que nem pescaria, entendeu? Você joga lá e fica lá uma hora, né? Se você tiver perseverança, nem que você leve o dia inteiro, alguma coisa você cai. Tem que ter aquela paciência, né? E é no dia a dia, né? No dia a dia, um dia após outro, na noite, fazendo as orações, no outro dia levanta, mantendo a consciência, no outro dia, durante uma semana, durante um ano, né? Meses, um ano, outro ano, mais um ano, até que, né? Até que tudo aquilo que você está afirmando vai se introjetando dentro de você mesmo, né? Para que essa mente, né, essa bendita mente que fica gritando que nem um sapinho para lá e para cá, pulando que nem um macaquinho para lá e para cá, ela começa a diminuir e começa a perder essa força dela e aí já começa uma nova etapa, né? E aí, de tanto você praticar, de tanto você tá buscando a consciência, seja através de medicina, de meditação, de oração, ou seja, a técnica que você preferir, né? As próprias predisposições, né? O que os hindus chamam de vasanas, né? O que são essas predisposições? São todos aqueles conteúdos que vai vindo na sua mente. Se você parar um minuto, você vê, começa a vir um pensamento, tudo isso vai vir. Algumas são mais fortes, algumas são só resíduos do que você acabou de assistir ontem, ou assistiu hoje, ou da conversa com o vizinho, ou com o patrão, com o empregado. As coisas mais imediatas da memória recente, né, vamos usar esse termo de 2, 3 dias, a mente já fica rebobinando. Ela é igual o,
É logaritmo, né? Ou é o algaritmo? É algaritmo, né? Algaritmo. É algaritmo do... Funciona igual o algaritmo que você, quando você vai ver o YouTube, né? Tudo que você deixou lá atrás, ele já vai te trazendo de volta. Você abriu, ele já vai te trazendo e vai colocando. Aí você vai abaixando, ele vai trazendo as outras coisas, ele vai... Não é igual, não é idêntico, né? Estou falando para ter o exemplo do que acontece com a mente, né? Então ela vai trazendo. Mas fora isso, essa é a memória recente. Mas fora isso, você tem as predisposições de toda a sua existência. Uma grande parte dessa aqui, desde a sua infância até agora, e uma grande parte, que é a grande parte, a maior parte, né? De outras vidas, né? De tudo aquilo que você já vivenciou, como vários outros personagens, de reis, de rainha, de escravo, de... Como é que é mais que tem aí? De, de açougueiro, de guerreiro, de vendedor, de comerciante, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso que ficou marcado, imprimiu na alma, né? Tá dentro desse núcleo da alma, que são também conhecidos como vassanas, ou um termo mais portuguesado, as predisposições que ficam vindo para você. A gente já falou sobre isso antes. Se você supondo que você já teve lá, vamos pegar um exemplo mais clássico aí, você foi lá um guerreiro, né? Foi um grande guerreiro, ou foi um guerreiro lá atrás, em qualquer tempo lá de uma outras vidas, e aquilo ficou forte em você dentro daquela encarnação, aquilo aí você traz isso dentro de você. Se você for um guerreiro equilibrado, aquilo está bem equilibrado dentro de você. Agora, se você for um guerreiro selvagem lá, que, e que matava por prazer, aquilo vai estar latente de você e vira e mexe, aquilo vem, né? Aquilo vem na sua mente em vários momentos, ou quando você sente raiva, aquilo vem, e aí que acontece a grande maioria das tranqueiras que a gente vê aí, sem sentido nenhum, né? Uma pessoa para no trânsito, o outro começa a discutir, o outro dá um tiro, dá um soco, dá uma paulada, falando não tem lógica, né? Assim, num nível racional, não tem lógica, né? E está acontecendo. Mesma coisa com sexualidade. Depende como foi trabalhada a sexualidade, ou dentro dessa vida, ou dentro de outras vidas, né? Estou falando da sexualidade, porque a sexualidade é o que tem de mais forte, é uma das vassanas, uma das predisposições mais fortes do ser humano, e é justamente a pulsão, né? Função sexual está ali. Se ela está limpa, está equilibrada, beleza, ok. Mas em quem ela não traz, aquela punção está sempre lá. E trazendo alguma coisa, né? Às vezes, preferencialmente, alguma, como é que eu diria? Ou talvez ligado a algum fetiche dentro dessas possibilidades imensas que existe dentro da sexualidade, seja ela qual for. Não estou criticando, eu estou explicando, e aquilo vai vindo, né? Vem, por mais que a pessoa não queira, aquilo vem, aparece uma hora, pois a pessoa está lá, aparece de novo, isso levando uma necessidade de ter relação sexual, ou de masturbação, ou seja, de lá o quê, né? Aí cada um tem os níveis aí, a gente vê dentro da sexualidade, é bonita, é bem-vinda, gente, não é? Lembra disso, né? Eu estou deixando claro aqui, senão alguém vai falar que eu sou contra o sexo. Não, não é isso, né? É só a gente ver os distúrbios que existem dentro da sexualidade, né? E de vários níveis, né? Desde negócio de criancinhas, né? Que é terrível isso daí, desde agressão ao feminino, tudo isso é distúrbio está ligado a domínios antigos, ligado ao sexo aí que continua acontecendo, né? Feminicídio, né? Termina, a pessoa não aceita, vai lá e mata o outro, ainda se mata, não sei o quê, né? Aonde que está a lógica de tudo isso, né? Racionalidade zero. Está tudo aquilo interno e que vem que a pessoa não sabe lidar. E esses exemplos que eu estou trazendo é para vocês lembrar o que é de predisposições para quando vocês começarem a ver que
seja em qualquer nível que for. Eu falei sexualidade, falei de guerra, mas pode ser qualquer coisa, né? Aí tem 500 coisas, né? E aí você ficar de olho quando isso começa a se repetir, né? Ficar de olho, o que eu falo é ficar consciente, né? E por que que eu estou falando isso? Porque quando você começa a tomar consciências que esses pensamentos vêm e que tentam te empurrar para uma direção, você está colocando luz nesse, né? Lembra, consciência é luz, né? Você está colocando luz sobre essas predisposições. Se você começa, e você está sempre colocando luz, embora você algumas vezes no início vai ceder, porque você não vai ter força ainda, mas cada vez que vem você põe luz, seja por causa de um vício, né? Outra coisa, bababá, você coloca luz, vai diminuindo a força dessas predisposições ou desses pensamentos que são repetitivos. Cada vez que você toma consciência e olha para ele vai diminuindo a força. Isso óbvio, né, que isso pode levar mais de um ano ou vários anos, depende de quanto está isso e depende também de todo o processo seu que você está dentro dessa busca, o quanto que, né, que você está alinhado no seu próprio aperfeiçoamento. Mas isso é certeza, vai diminuindo. Essas vacinas, essas predisposições vai diminuindo, né? Vai perdendo a força, vai ficando menos frequente, com menor intensidade também, né? E é assim que acontece, né? Porque não tem mágica para limpar a alma, né? Não tem mágica. É tudo aquilo que você já foi, né? Já existiu. A única mágica que existe é a hora que você atinge o eu divino, né? E a própria essência, os próprios planos divinos falam agora zerou, né? Agora é fim de game, né? Overgame, zerou, e aí tá zerado, encerrou a conta, passou a régua, aí sim, né? Mas até isso acontecer, você tem que fazer o trabalho, porque se você for ficar esperando isso acontecer do nada, você tem a eternidade para ficar encarnando aqui. Para quem não tem pressa, à vontade, à vontade. Mas aqui não é para criança, não. Aqui, aqui, cada vez que você nascer, é porrada. E não importa se nasceu rico, se nasceu pobre, se nasceu japonês, né? Se nasceu índio, vai depender de toda a tua história, né? Aí que você vai ter um contexto bom, ou não, né? Bem, gente, acho que deixa eu marcar aqui por outro lado. Tá, deixa eu marcar o próximo. Por hoje é isso, pessoas. Temos aí 8 minutos para comentários, para perguntas. Temos oito Mas minutos. Vocês podem utilizar esses 8 minutos. é a Flávia, eu tenho uma pergunta. Graças, Flávia. Que bom. No início, no comecinho da leitura, foi falado alguma coisa sobre a cura física referente aos milagres e tal, que de fato as pessoas têm um pouco de pressa, né? Mas existem algumas curas que parecem que são milagrosas, né? Por exemplo, assim, são muito rápidas. De repente a pessoa ficou muito ruim e estava quase morrendo, e de repente ela ficou boa assim automaticamente, parece. Obviamente que teve alguma cura já naqueles outros corpos que o senhor falou, né? No etérico e tal, e até chegar Alma, no né? Houve físico, alguma né? coisa a nível de alma, porque senão não ia acontecer, sim. Então, é isso que eu queria, assim, ouvir o senhor falar melhor, assim, para esclarecer mais na minha cabeça, porque quando a doença chega no corpo físico é porque já atingiu esses corpos sutis, né? Sim. Mas acontece a mesma coisa quando é essa cura, porque acontece alguns casos da pessoa ficar Isso. doente de repente e já ficar curada no mesmo momento, de repente.
Sim, sim, acontece. Sim, é a graça, que a gente chama de graça, a intervenção do eu superior, a intervenção divina, por algum mérito que você tinha ali, ou por algum trabalho que você tinha que fazer para continuar dentro dessa existência, sim. E aquele desequilíbrio que estava causando é retirado, para você poder continuar. Algum mérito você tem, né? Alguma, não tem graça, ou a graça não é de graça, a gente faz essa piadinha, né? A graça que a gente fala é a intervenção divina do próprio eu superior. E tudo é a graça é o próprio Espírito, né? O próprio grande Espírito é a própria graça, né? Ele é o todo, né? Então, está em tudo. Sim, mas existe, sim. Mas são raros, né? Não é? Só você ir no hospital, você vê lá quantas pessoas, uma ou outras pessoas, acontece essa intervenção a nível superior. E aí Sim. cura-se a alma. Curou-se a alma, todos os outros corpos se alinham e aquilo encerra. É simples assim. Aquilo que a gente chama de milagre são aplicações das leis divinas, né, dentro da criação que foram usadas, né? É que a gente não tem conhecimento dessas leis normalmente, né? A gente não, às vezes nem sabe que existe, né? Mas existe inúmeras leis. Para quem quer saber um pouco mais dessas leis, tem um livro do Trigueirinho que ele fala sobre várias leis. Lá tem quase todas as leis que existem. Leis da matéria, de antimatéria, lei da harmonia, lei disso, lei daquilo, lei dos submundos. É interessante, né? Para quem gosta e para quem quer, né? E eu acho que o título, se eu não me engano, é A Trajetória do Fogo. É um livro antigo dele. Eu acho que isso aí acha na estante virtual, ou eu talvez ache em PDF por aí também. Só para dar uma Eu, olhada em todas essas leis que existem, né? sim. É Eu impo- ouvi uma vez, alguém dizendo que a morte é um tipo de cura também para a pessoa que geralmente já tem uma consciência, já passou por uma expansão, passou por uma mudança, e mas às vezes a pessoa fica esperando a cura física, mas possivelmente a morte para ela seja um tipo de cura, sabe? Eu Sim. já ouvi falar isso também, achei muito interessante quando o senhor começou a ler o capítulo, né? Eu me lembrei disso. É porque aquilo que a gente chama de morte é o veículo físico, né? Físico etérico, né? O espírito é imortal, não tem como morrer, né? Então, aquilo que a gente chama de morte, você vai sair desse nível 3D com o corpo físico. Lembra que eu falei que está falando no começo, personalidade, o corpo físico. Você está nesse nível aqui. Você vai deixar de existir, né? Não é de existir, você vai deixar de atuar nesse nível aqui, entendeu? Esse teatro aqui para você encerrou. Entendeu? Essa peça aqui encerrou. Você vai ter que atuar em outro nível. Vai depender da sua consciência, né? Se a consciência ainda for basicona, bem basicona, né? Não atingir uma transcendência, você vai atuar aí no plano astral aí. Vai trabalhar lá no nosso lar, com o André Luiz, vai trabalhar lá em Aruanda, com os Exus, com os pretos velhos. Em algum lugar você vai. Por quê? Porque você está dentro ainda desse nível. A tua consciência não mudou. Não é porque você morreu, a consciência mudou. E nesse caso, sim. Se você está no sofrimento grande, está aqui, você já podia estar liberado, a morte é uma libertação, né? Porque sem esses grilhões da matéria, né, as suas possibilidades aumentam muito, desde que tenha consciência, né? Agora, se não tiver consciência também, aí, às vezes também, né, aí você vai virar escrava lá de alguma falange lá no umbral, depende do teu nível. Ou vai virar chefe lá do umbral em algum canto lá também, né? Tudo vai depender, né? Como é que eu vou saber? Eu não sei. De cada um, né? Como é que vai saber toda a história de cada um? A única coisa que a gente sabe, pode falar com clareza, né? É consciência.
A moeda sua é consciência. Quanto maior consciência você tiver, né? Consciência de si mesmo, tá, né? Dentro desse maior o nível que você vai atingir pós deixar o corpício, né? Pós deixar essa personalidade aqui, esse personagemzinho aí que vocês estão acostumados e mudar de fase, né? Senão começa tudo de novo, vai para o astral, fica um tempo, bababá, aí arruma outro corpinho, começa tudo do zero, bebezinho, a mãe batendo, o pai chutando, cachorro mordendo, aí casa, tem o filhinho, a filhinha, nananã, maridinho, mulherzinha, arruma um emprego, estuda, bababi, bababá, bababá, envelhece, o filho vai lá, te dá um morro, ou a filha vai lá e fala, não quero esse pai comigo, não quero essa mãe comigo. E vai assim, as histórias vai se repetindo. É eterno, isso aí é eterno. Eu estou falando engraçado, mas é eterno. Não muda e fica lá a eternidade. Por isso, consciência. Certo, dona Isis? É isso aí. Pois é, Fala, senhor. é uma coisa que é mais simples. Sobre as asanas, né, que o senhor falou, as predisposições, aí você explicou sobre a questão de mandar luz para aquele determinado pensamento ou aquela Não foi isso que eu predisposição. falei, Alex. Não foi isso que eu falei. Não? Eu falei, você Ilu- coloca a sua atenção é luz, e essa luz Ah, tá. a Ah, tua entendi. própria atenção é a luz. A sua consciência observando aquela é a luz, entendeu? Ah, tá. Era Você isso que eu queria. mentalizando uma luz sobre ela. Pode também, entendeu? Poder pode. Cada um não, não é erro nisso, mas é a própria atenção e observância desses pensamentos. Isso é luz, é consciência. Porque aquilo estava na escuridão, ou seja, estava inconsciente para você, na consciência presente. A hora que ele sai da escuridão e vem. A hora que você toma consciência, você está iluminando aqui. Você está mandando a Ah, luz da consciência ali. Porque você está ciente. A tua consciência ilumina. Ilumina porque você está consciente. ah, tá. Eu consegui me fazer entender. Ah, não, agora eu entendi. Antes eu não tinha entendido dessa forma. Mas Não, agora também eu entendi. pode. Também pode. Se quiser mandar luz, pode. Mas o importante é a atenção na hora que você está ali. A atenção é a consciência sua que está ali. Você está olhando aquele impulso vindo, aquele impulso seja para comida, seja para não sei o quê, seja para não sei o quê. Ele entrou. Você olha para ele. Só olha. Não briga. Não adianta brigar. Entendeu? Só olha. Ele vai ter, se você manter a atenção dele, ele não vai conseguir te dominar, te pegar, entendeu? Agora, se você colocou e não consegue manter a atenção, ele vai te catar. Ele vai te empurrar para fazer determinadas coisas que às vezes você não gostaria de fazer ou que já teria ter deixado para trás. Entendi. Perfeitamente. Arro. Gratidão. Gratidão, meus irmãos, minhas irmãs. Cerramos por hoje. Voltamos na próxima quinta. Esse fim de semana está tranquilo, na paz. Então, até quinta-feira que vem aí, alegria. Ah, o sininho, sininho. Ia falar já. Seu pensamento chega antes. Então, vamos lá. Quem se sentir confortável, fechou os olhos 30 segundos. Grande Espírito, Grande Mãe, sábios e sábias da sabedoria, de todas as eras, de todas as raças, que nos traga sempre insight, nos oriente, nos dê a firmeza necessária para continuar perseverante na busca da verdade. Arro, Axé, Namastê.
alegrias.